Então, hoje estamos iniciando... Você pode... Já apertei, tá gravando aqui o meu, tá? A gente está iniciando, então, a defesa de trabalho de conclusão de curso da acadêmica Dina Mostafa, que foi orientada por mim e pela pós-doutoranda Giovana Basso, que também está presente nessa sessão de defesa. Então, de acordo com as normas, a candidata tem 30 minutos para fazer a sua apresentação, e na seguida, então, a gente segue com a arguição da banca por mais 30 minutos, né? Aí, ao final, a gente tem o preenchimento da ata, a banca também tem um tempo, enfim, pode, acho que, de repente, mandar até segunda-feira, né? Os formulários preenchidos com avaliação para a gente, então, poder estar concluindo o processo. Então, Dina, a partir de agora, tu pode compartilhar a tela com a gente, tu tem aproximadamente 30 minutos para fazer a tua apresentação, tá bom? Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Eu vou só pedir para vocês me responderem se conseguem enxergar a apresentação. E aí, depois eu vou pedir para vocês silenciarem o microfone, por favor. Para mim, aqui já abriu. Vocês também conseguem enxergar? Sim. Sim, mas acaba que eu vejo a Ellen também, não sei se... Agora eu fechei. Isso. Uhum. Tá. Você certo, prefere então... que a gente feche o vídeo ou deixe o vídeo aberto, Dina? Eu acho que depende um pouco da conexão de vocês. Se tiver tudo bem com a conexão, pode manter, mas aí é com vocês. Beleza. Então, agora eu vou dar início, então, à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Avaliação da Eficácia da Carragenana e da Goma Arábica na Manutenção da Supersaturação do Favirense. Meu nome é Dina Mostafa, eu sou orientada pela professora doutora Ellen Karine Sulzer e co-orientada pela doutora Giovana Carolina Basso. O sistema de classificação biofarmacêutica classifica os fármacos em 4 diferentes categorias, de acordo com suas características de solubilidade e permeabilidade. A via oral, isso é particularmente importante quando se trata da biodisponibilidade oral de medicamentos. A via oral é amplamente explorada devido à maior segurança e conforto, né, o que acaba favorecendo a adesão ao tratamento por parte do paciente. O efavirenz é um dos fármacos utilizados para o tratamento do HIV. O HIV é um vírus envelopado do tipo RNA, que pertence à família Lentiviridie. Os representantes dessa família apresentam um longo período de latência, né, que é o momento desde a infecção até a manifestação dos primeiros sintomas. Existem 2 tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2, sendo que o HIV-1 é o tipo endêmico no Brasil. Os 2 tipos diferem com relação ao curso clínico, e o HIV-1 ele acarreta em menores contagens de células do tipo CD4. A UNAIDS, um segmento da Organização Mundial da Saúde, estima que, no mundo, existem 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. No Brasil, de acordo com estimativas do Ministério da Saúde, esse número é de 866 mil pessoas. Na tentativa de diminuir a prevalência global de HIV/AIDS, a UNAIDS pactuou a meta 90-90-90. O objetivo é que, até 2020, esse ano, 90% das pessoas vivendo com HIV sejam corretamente diagnosticadas, para que pelo menos 90% dessas tenham acesso ao tratamento correto e que, enfim, 90% atinjam a supressão da carga viral. Já em 2018, a UNAIDS divulgou um relatório reconhecendo que essa meta provavelmente não seria alcançada. O efavirenz, como eu falei antes, é um fármaco utilizado para tratar o HIV e pertence à classe dos inibidores da transcriptase reversa, não análogo de nucleosídeo. Ele pertence à classe 2 do sistema de classificação biofarmacêutica, o que significa que ele apresenta problemas de solubilidade, mas não de permeabilidade pelas membranas. Aqui ao lado está ilustrada a estrutura molecular do fármaco.
O efavirenz apresenta características de ácido fraco e apresenta como vantagens a posologia de uma dose única diária de 600 miligramas de uma alta potência de inibição da replicação viral. Como desvantagem, seu uso está frequentemente relacionado com a ocorrência de efeitos adversos. As carragenanas são polímeros aniônicos derivados de algas marinhas. Existem pelo menos 10 famílias diferentes de carragenanas. Elas diferem entre si com relação à quantidade e à posição de grupamentos sulfatos. Os 3 principais tipos com maior valor econômico agregado são as carragenanas do tipo iota, kappa e lambda. Aqui estão ilustradas as estruturas moleculares de suas unidades monoméricas. De forma geral, as carragenanas são amplamente utilizadas pelas indústrias alimentícias, na produção de produtos derivados de leite, por exemplo, queijos, por exemplo, iogurtes e sorvetes, e pela indústria farmacêutica, na composição de géis e sistemas de liberação modificada. Neste trabalho, selecionou-se a lambda carragenana, porque, em relação aos outros tipos, é que produz viscosidade menos intensa nos meios. A goma arábica também é um polímero de origem natural, derivado de espécies de acácia, que apresenta características aniônicas e hidrofílicas. A estrutura da goma arábica é altamente complexa, com muitas ramificações. A massa molar é estimada entre 240 mil e 580 mil gramas por mol. A goma arábica também é muito utilizada pela indústria farmacêutica, principalmente em formulações de uso tópico, embora também possam ser aplicadas na composição de sistemas de liberação modificada. A estrutura molecular proposta para as unidades monoméricas da goma arábica está ilustrada aqui abaixo. Como podemos ver, é bastante complexa e, por ela não ter sido completamente elucidada, eu destaco aqui que é a estrutura proposta. A permeabilidade dos fármacos acontece principalmente através de difusão passiva. A lei de Fick estabelece que o fluxo de fármacos através da parede intestinal está diretamente relacionado com as suas características de permeabilidade pelas membranas e pela concentração nos fluidos gastrointestinais. Tendo em vista que a efavirenz apresenta problemas de solubilidade, mas não de permeabilidade, a sua biodisponibilidade oral é limitada principalmente pela concentração nos fluidos. Na tentativa de promover o aumento da biodisponibilidade, pode-se investir em sistemas supersaturados. A geração da supersaturação, ou spring, pode ser alcançada através de sistemas com alta velocidade de dissolução, por exemplo, dispersões sólidas amorfas. Quanto maior for o spring, mais rapidamente ocorrerá a precipitação. Na tentativa de prolongar a supersaturação dos fármacos, adicionam-se polímeros hidrofílicos, que atuam como inibidores da precipitação e promovem o chamado efeito parachute. Esses polímeros podem atuar através da inibição do processo de nucleação ou ainda por inibir o crescimento dos cristais. Quando se fala em sistemas supersaturados, o principal estudo é com relação à solubilidade cinética, que consiste na avaliação da concentração do fármaco em função do tempo. Também é importante avaliar a solubilidade termodinâmica ou solubilidade de equilíbrio, a fim de se estabelecer o índice de supersaturação. O índice de supersaturação é a razão entre a concentração de fármaco solubilizada em um determinado momento e a sua solubilidade termodinâmica. O objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho da carragenana e da goma arábica na inibição da precipitação e na manutenção da supersaturação do efavirenz em diferentes meios.
Os objetivos específicos são caracterizar o efavirenz no estado sólido, através de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, calorimetria exploratória diferencial e difração de raio-x, avaliar a ocorrência de interações entre os polímeros e o fármaco, através de calorimetria exploratória diferencial e espectroscopia de infravermelho, avaliar o efeito da presença dos polímeros, tanto na solubilidade do fármaco, quanto na manutenção da supersaturação, calcular o índice de supersaturação para cada um dos polímeros, dos diferentes polímeros em diferentes concentrações, além de investigar a relação entre a viscosidade do meio e a manutenção da supersaturação. Ainda que o efavirenz componha uma das associações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o tratamento do HIV, seu uso está frequentemente relacionado com o surgimento de efeitos adversos. Uma maneira de diminuir a ocorrência desses efeitos seria reduzir a dose. Para que isso seja possível sem a perda de eficácia terapêutica, uma estratégia seria aumentar a solubilidade do fármaco em meios aquosos. A composição de dispersões sólidas é uma das estratégias utilizadas com essa finalidade. As dispersões sólidas consistem na associação de fármacos e de polímeros hidrofílicos. Tanto a carragenana quanto a goma arábica são polímeros de origem natural. O emprego, a utilização de polímeros naturais tem sido priorizada, tendo em vista a crescente demanda por tecnologias sustentáveis e porque geralmente eles apresentam uma melhor biocompatibilidade e menor toxicidade. A goma arábica e a carragenana ainda foram pouco exploradas na composição de dispersões sólidas. Por isso, a sua aplicação está sendo investigada nesse trabalho. A caracterização no estado sólido e a avaliação da ocorrência de interações no estado sólido entre os diferentes polímeros e o fármaco foi realizada através de calorimetria exploratória diferencial e espectroscopia de infravermelho. A difração de raio-x foi utilizada somente para a caracterização do fármaco. Para a avaliação da ocorrência de interações no estado sólido, foram preparadas misturas físicas entre os polímeros e o fármaco na proporção 1:1. Para a determinação da solubilidade do fármaco cristalino, adicionou-se excesso de efavirenz aos diferentes meios. Os meios foram mantidos em incubadora shaker a 37 graus Celsius, sob agitação de 240 RPM. Alíquotas foram coletadas após 24 e 48 horas e posteriormente quantificadas por cromatografia líquida de alta eficiência. É importante destacar que o estudo não foi conduzido até que se atingisse o equilíbrio. Por isso, foram utilizados os resultados obtidos para a solubilidade após 24 horas. Os meios avaliados foram a água, na ausência de polímeros, além do tampão fosfato com pH 6,8, que simula o pH intestinal, e o ácido clorídrico 0,1 normal, que simula o pH gástrico. Esses meios foram avaliados na ausência e na presença de diferentes concentrações dos polímeros. A quantificação do fármaco foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência. As amostras foram diluídas com fase móvel na proporção 1:2. A análise foi realizada em cromatógrafo acoplado a detector na região do ultravioleta e do visível. A supersaturação foi induzida pelo método de solvent shift, que consiste na pré-solubilização do fármaco em um solvente orgânico, nesse caso o dimetilsulfóxido, ou DMSO. É importante que esse solvente orgânico seja miscível em água. Inicialmente, adotou-se um índice de supersaturação de 300. Isso significa que, no volume pré-definido de solvente, devem ser solubilizadas quantidade suficiente de fármaco
para que, uma vez que esse volume seja transferido para o meio de estudo, gere uma concentração 300 vezes acima da solubilidade de saturação, que nesse caso é a solubilidade de 24 horas. Esses meios são então mantidos sob agitação, sob agitação em incubadora shaker, e alíquotas são coletadas posteriormente em intervalos de tempo previamente definidos, e o fármaco é quantificado. O objetivo dessa etapa é construir aquele gráfico da supersaturação que eu mostrei alguns slides atrás. Esse valor de 300 não é um valor arbitrário. Ele foi calculado considerando a dose usual, 600 miligramas, considerando uma administração de água equivalente a 250 ml. Então, partindo do pressuposto que todo fármaco seja solubilizado nessa quantidade de água, a concentração obtida seria de 2.400 microgramas por ml. A razão entre esse valor e a melhor solubilidade apresentada pelo efavirenz, que é a solubilidade em tampão, é de 300. A avaliação da viscosidade foi realizada por viscosímetro rotacional do tipo Brookfield. Foram avaliados os diferentes meios de estudo, exceto a água. Utilizou-se análise de variância e teste de Tukey na comparação entre os valores médios obtidos para a solubilidade em cada meio. O nível de significância adotado foi de 0,05. Aqui está ilustrado o espectro de infravermelho obtido para o efavirenz durante a etapa de caracterização do estado sólido. Observou-se a presença de bandas, em regiões compatíveis com os dos grupos funcionais da estrutura do fármaco. O resultado observado foi compatível com o descrito pela literatura. Na análise por calorimetria exploratória diferencial, observou-se fusão em evento único a temperatura de 137,55 graus Celsius, e o calor de fusão observado foi de 58,43 joule por grama. No padrão obtido por difração de raio-x, observou-se a presença de picos característicos com a forma polimórfica 1. Assim, a combinação dos resultados de DSC e DRX permite inferir que o efavirenz encontra-se predominantemente na forma polimórfica 1, que é mais comum e mais estável. Para a avaliação da ocorrência de interações no estado sólido por calorimetria exploratória diferencial, nem a carragenana nem a goma arábica foram avaliadas de forma isolada. Assim, os resultados obtidos para as misturas foi comparado com o observado para o fármaco puro. Não se observou mudança significativa na fusão das misturas em relação ao fármaco puro, o que sugere a ausência de interações significativas. As variações observadas para as entalpias de fusão pode ser justificada pela diminuição na proporção de fármaco nas amostras. Aqui estão ilustrados os espectros de infravermelho obtidos para o fármaco, para cada um dos polímeros, bem como para suas misturas. Não se observou mudança significativa nos espectros obtidos para as misturas em relação aos componentes isolados. De fato, o que se observa é a simples sobreposição desses espectros, o que é mais uma evidência da ausência de interações no estado sólido. O efavirenz é um ácido fraco e por isso apresenta melhor solubilidade em tampão do que em meio ácido, tendo em vista que os meios mais alcalinos favorecem a formação de espécies ionizadas, que estão mais solúveis. De forma semelhante,
observa-se que a adição de polímeros promoveu aumento mais expressivo na solubilidade em tampão. Neste meio, também verificou-se que a adição de 0,10% de carragenana promoveu aumento de quase 10 vezes na solubilidade do fármaco. Também se observa a relação entre a concentração dos polímeros e a solubilidade do fármaco. Já em meio ácido, verificou-se que a goma arábica só promoveu mudança significativa na solubilidade do fármaco quando foram adicionados 0,10% do polímero. Além disso, verificou-se também que a variação na concentração da carragenana não promoveu alteração significativa na solubilidade. A presença de interações fracas entre a porção hidrofóbica dos polímeros e o fármaco pode justificar essa melhora na solubilidade. Assim, a solubilidade do fármaco não depende também da solubilidade dos próprios polímeros nos meios. Tanto a goma arábica quanto a carragenana são polímeros aniônicos e apresentam melhor solubilidade em tampão. Durante a avaliação da supersaturação, observou-se precipitação imediata quando a solução de DMSO foi adicionada aos meios de estudo. Iniciou-se com índice de supersaturação de 300, e esse valor foi gradativamente reduzido até um índice de supersaturação de 10. E mesmo assim, a precipitação foi imediata. Isso provavelmente é consequência da presença de interações entre as cargas do fármaco, um ácido fraco, e dos polímeros, aniônicos. Essa hipótese é corroborada pelo fato de que, quando o efavirenz foi substituído por um outro fármaco pouco solúvel, mas com características de base fraca, os resultados foram considerados promissores. Nessa tabela estão ilustrados os resultados obtidos para a viscosidade promovida pelas diferentes concentrações dos polímeros. Verificou-se que a carragenana promove maior viscosidade nos meios em relação às mesmas concentrações de goma arábica, principalmente em tampão fosfato. A viscosidade dos meios está relacionada com a capacidade de manter a supersaturação dos meios. Dessa forma, sugere-se que a carragenana apresente um melhor potencial do que a goma arábica. O mecanismo envolvido é que, aumentando a viscosidade do meio, diminui a mobilidade molecular, dessa forma retardando o processo de nucleação ou de crescimento dos cristais. Conclui-se dessa forma que nem a carragenana e nem a goma arábica foram capazes de gerar ou de prolongar a supersaturação do efavirenz, provavelmente devido à presença de interações entre as cargas do fármaco e dos polímeros quando em solução. No entanto, observou-se que a adição destes polímeros promoverá um aumento na solubilidade do fármaco. Mesmo assim, não se descarta a capacidade da carragenana ou da goma arábica na manutenção da supersaturação de outros fármacos, preferencialmente aqueles com carga diferente, por exemplo, base fraca. Para a complementação dos resultados, sugere-se verificar o efeito de polímeros catiônicos na manutenção da supersaturação do efavirenz. Também recomenda-se analisar os precipitados obtidos durante os ensaios de solubilidade através de calorimetria exploratória diferencial e difração de raio-x. Por último, recomenda-se verificar a ocorrência de interações entre os polímeros e o efavirenz em solução, por exemplo, através de ressonância magnética nuclear. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da apresentação. Por último, tenho muito que agradecer a todo mundo que esteve envolvido nesses últimos anos da graduação. E...
Acho que meu microfone ligou atrasado. Dina, você apresentou, deixa eu fazer o cálculo aqui, agora são Parabéns. Ai, obrigada. 25 minutos. 25, ufa. 25 minutos. Acho que agora vou deixar os cumprimentos para o final. Simone, tu quer falar alguma coisa antes de ir? Não, só quero Não? dar os parabéns. Obrigada. Especialmente assim, Dina, para ver a tua evolução, né? Aquela menina tímida, nervosa, apresentando agora super bem, assim. Estou muito emocionada e muito feliz e desejo muito sucesso, tá, para ti. Infelizmente, eu vou ter que entrar numa outra reunião agora que o pessoal acabou agendando, né? E aí, como né, não era necessário eu ficar até o final, eu só quis ficar aqui no início para poder te desejar isso, tá? E sucesso. Obrigada. E conta sempre com a gente está sempre lá no lab, tá? Obrigada. Tá, Beijo. Simone, muito obrigada. Parabéns para vocês aí, para os orientadores, e boa banca para vocês, tá? Obrigada, Tchau. Simone. Bom final de semana. Obrigada, Tchau. Igualmente, tchau. Então, acho que agora a gente pode iniciar a arguição. Não sei se começamos pela Ângela ou pela Gabi, as duas são do mesmo laboratório, praticamente, né? Então, não tem aqui que tá mais longe, que está mais perto. Talvez deixar primeiro os mais, enfim, experientes. Como é que se prefere? Sim, pode ficar tranquila. Pode começar, Ângela, bem tranquilo. Será que a Ângela está nos ouvindo? Nossa, não tô nem enxergando ela aqui. Ai, tá. Não, susto. É de antes da apresentação. Vamos ver se ela tem alguma mensagem no WhatsApp agora? dela. Tá ouvindo? Agora Tá sim. me vendo? Tá me Sim. vendo? Porque eu tô vendo Não. vocês e eu tô aparecendo aqui no meu cantinho. Eu acho que eu acabei desligando a câmera, eu vou ligar de novo. Eu não tô vendo a prof, não. Não tô encontrando nenhuma conversa. Agora eu tô vendo a professora Ellen, a Também Gabi. tô vendo a Ellen. Tô vendo a Eu tô Gabi. me vendo aqui, eu não sei o que eu posso fazer, porque o meu microfone tá ligado e a câmera tá ligada. Aí eu não sei o que eu posso alterar aqui para aparecer para vocês. Não sei se é vocês que têm que mexer em alguma coisa. Eu tô me vendo na minha câmera, que tá ligada. Não, na verdade eu não tô encontrando nem o ícone da professora. Eu também não encontro ali em cima a Ângela, eu encontro só Gi, aí e eu. Não encontro nem a Gabi. Não, a Gabi. Pois é. A Gabi eu vejo também. Não Sabe sei, que cara. vocês posso fazer sem vocês me enxergarem? É que sim, né? O mais importante é o Ouvir. ouvir. Eu tô me vendo e a minha câmera tá ligada. Eu não sei o que eu podia fazer. Tem esse compartilhar aqui, será que é isso? Acho que não, né? Porque daí você vai convidar outras pessoas. É, acho que aí é outras pessoas, né? Que aparece uma lista gigante ali embaixo aí, né? Eu não sei, porque... Aí sabe o que acontece, Ângela? Tu tá usando qual navegador? Ai, que pergunta difícil, Ellen. Tipo, é o Safari, Chrome, qual que é? Eu liguei o computador aqui no Skype e eu não sei qual é o navegador. Tá, mas tu usa qual para abrir a internet, tu não sabe? Tá usando o Skype mesmo ou algum site? Estou usando o Skype. Skype, tá. Porque aquele web conference da UFSC tem alguns que, se tu usa um navegador diferente, que não é o do programa, não mostra a câmera. Não é compatível. Sei lá. Apareceu que a professora Ângela não está na chamada. Se tu clicar ali no membros do grupo que não estão na chamada, para mim também aparece Ângela e Simone. Eu tô tentando... Bom. Tá ouvindo a gente? Eu cliquei aqui. Eu tô ouvindo e vocês estão me ouvindo também, né? Sim. Então, acho que podemos continuar sem vídeo mesmo, né? Tá, e depois... Uau, que isso? Eu cliquei para tentar te distrair. Tem uma outra chamada entrando aqui do... Deve ser o convite da Dina. Eu fiz um convite para ver se vai... eu tinha clicado antes, mas demorou um pouquinho para ir.
Continua só Acho você que agora três. tá eco, tu tá em 2. Então eu tenho que sair de uma. É. Peraí. Não foi uma boa ideia. Faz. Mas agora eu vejo a Ângela ali em cima. Uhum. É. Apareceu que ela tá na chamada agora. Uhum. Pra mim também. Tá, se eu falar, vocês me escutam? Sim. Tá, vocês só não me enxergam. Isso. Que pena para vocês, né? Tá, então vamos lá. Se pode ser assim, vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer avaliar um trabalho desse tipo. Como a Simone falou, a gente acompanha os alunos desde o início do curso, né? Vai vendo a transformação. E é muito legal a gente chegar nesse momento, assim, ver que está tudo terminando da melhor maneira possível, que resultou num bom trabalho. É muito bacana isso. Especificamente do teu trabalho, Tina, né, com a orientação da Ellen e conhecendo os trabalhos da Ellen, dá para a gente ver a qualidade do trabalho, a relevância do tema, né? A relevância do tema porque a gente que trabalha com formulação, que está bem em contato com isso, sabe que o problema da solubilidade dos fármacos é o principal fator limitante para a gente poder desenvolver um medicamento, né? E mesmo quando tem que se usar muitas alternativas e o resultado disso, às vezes, são doses elevadas, presença de efeitos adversos, que tudo podia ser resolvido se a gente conseguisse melhorar a solubilidade, né? Falando de um fármaco antiviral, agora está muito na moda esses antivirais, né? A gente sabe que tem muito poucos fármacos que têm essa atividade, até porque os vírus são muito mais difíceis, muito menos alvos do que as bactérias, né? Então, qualquer melhora, quando a gente tem um fármaco que tem atividade, qualquer melhora que a gente possa aportar, isso sempre é relevante. E se tratando de uma doença como a AIDS, né, que até uns 30 anos atrás era uma sentença de morte, né, e hoje tem essa disponibilidade de tratamento, mas é um tratamento complicado, né, é um tratamento de longo prazo, né, um tratamento com vários fármacos, com incidência de efeitos colaterais, né, então, considerando tudo isso, ficar explícita a relevância do tema do teu trabalho, né, então isso tá ok. Com relação ao trabalho escrito, está muito bem escrito, né, o que não é uma surpresa, te conhecendo a Ellen, um trabalho super fácil de ler, né, um trabalho simples, mas tudo bem redondinho, bem fechadinho, bem discutido, boas referências, bem recentes, quer dizer que está ok. A tua apresentação também foi ótima e, na verdade, a grande maioria das dúvidas que eu tive lendo o trabalho já foram esclarecidas. Talvez algumas coisas que tu falasse na apresentação pudesse dar uma complementadinha no texto escrito que poderia clarear algumas coisas, né? Mas então vamos lá, falando especificamente, eu vou te fazer alguns questionamentos muito mais porque isso é de praxe do que, né, para te questionar mesmo, né? Então, eu acho, a primeira coisa que eu achei no início, eu sei que a estrutura de um TCC é diferente de um trabalho de mestrado, de doutorado, é um trabalho mais simples, mas de qualquer maneira, eu achei que no início do teu trabalho, na introdução, falta ali 2 parágrafos, 3 parágrafos que apresentem o teu trabalho. Porque assim, a gente parte direto da revisão bibliográfica e a gente vai lendo e as coisas não fazem muito sentido, sabe? Tu está falando das, aí de repente polímeros, sabe? Foi assim, um corte. Então, se tu tivesse uns parágrafos ali na frente falando do efavirenz, falando da incidência, não sei, né? Vocês teriam que ver, mas é uma coisa super simples. Falando do efavirenz, falando da dificuldade da solubilidade, falando da estratégia de supersaturação, da utilização de polímeros nesse sentido. Isso, com poucas palavras, isso daria mais sentido à tua revisão bibliográfica. Era sugestão só, se não quiserem também está tudo bem, né? Como sugestão. Indo adiante, quando tu fala do efavirenz, lá no item 1.3.1, tu fala do polimorfismo,
né? Depois, lá na discussão, tu fala do polimorfo 1, que ele é mais, estável e que ele é predominante na tua amostra, mas eu acho que isso faltou um pouquinho, né? Porque o polimorfismo a gente sabe que é tão importante, que tem uma repercussão tão grande na solubilidade, talvez fosse importante tu falar um pouquinho sobre isso, se eles têm diferença, se existe alguma diferença entre eles, se isso pode, a presença de um ou de outro, isso pode impactar na tua atividade, na solubilidade. Não, só um pouquinho, não fazer uma referência sobre isso. Eu não sei se tu tem alguma coisa a falar sobre isso. Na verdade, a pesquisa dos polimorfos, todos os polimorfos do efavirenz apresentam uma baixa solubilidade de meio aquoso. Então, na verdade, a referência que encontrei com relação a alguma diferença na solubilidade dizia que não era lá muito relevante, mas que poderia acontecer de afetar a biodisponibilidade de alguma forma. Mas, no geral, todos os polimorfos são bem solúveis, né? Não tem nenhuma diferença significativa. Então essa frase tu podia colocar lá, né, dizendo que todos os polimorfos têm problema de solubilidade e que isso pode interferir um pouco na solubilidade, na biodisponibilidade, mas que o impacto é pequeno, né? Então acho que isso podia, porque quando tu fala em polimorfo solto assim, isso pode gerar alguma dúvida, né? E aí depois, ali, nesse mesmo item do efavirenz, depois da figura, tu fala ali de alguns trabalhos, alguns sistemas que já foram propostos, tu fala de nanopartículas, dispersões sólidas, cocristais. Algum desses trabalhos, que tu deve ter lido, né, para estar escrito ali, teve algum resultado promissor, assim, e em que a tua estratégia podia ser melhor que isso? Tu já falaste na tua apresentação, mas só para tu complementar. Desses outros sistemas, assim, acho que o que é mais promissor é o sistema de misturas atéticas, que tive a oportunidade de trabalhar com a Giovana durante a minha iniciação científica, né? Porque além de promover a solubilidade, um aumento bem significativo na solubilidade do fármaco, consiste na associação de dois antirretrovirais que são comumente utilizados para o tratamento do HIV. Então, dentre os trabalhos que eu pude verificar, esse é o que eu considero mais promissor. Tá ok. Vamos seguir adiante. Uma coisa que eu reparei que tu tem em alguns lugares que tu escreve droga, né? Quando a gente vai traduzindo, isso pode acontecer porque do inglês é drug, né? Então, mas em português é fármaco. Então, tu dá uma olhadinha, acho que umas 2 vezes eu vi, tá? Então, a partir desse momento aí que eu prestei atenção. Tá? E eu queria saber, quando chega nos polímeros, tá? Por que vocês escolheram esses 2 polímeros? Pergunto pelo seguinte: porque os 2 são polissacarídicos, os 2 são aniônicos, os 2 são hidrofílicos, os 2, eles são muito semelhantes. Então, o que levou à escolha desses 2 polímeros? Na verdade, esses polímeros chegaram para a gente do Departamento de Alimentos, né? E, na verdade, a gente queria ver o que aconteceu, não teve um motivo específico para a seleção. Essas características nós vimos depois. E aí, acabou sendo bom até, principalmente para a carragenana, porque a carragenana também apresenta um certo potencial antiviral, né? Então, acabou sendo boa essa seleção. Na verdade, são 2 polímeros que são tradicionalmente usados, que são baratos, que têm uma série de vantagens, né? E às vezes acontece isso de... Foi? Não, desculpa. Aí, na verdade, nós também queríamos estudar outros 2 polímeros de caráter catiônico, só que em função da pandemia não deu tempo de começar esses experimentos, né? Eu imaginei que alguma coisa nesse sentido pudesse acontecer. Esse semestre foi todo atípico, né? Então, se tu deve ter feito tudo isso antes de começar e que bom que tu já tinha esses resultados prontos, né? Que trabalho experimental... quem começou com TCC agora esse semestre, quem está no TCC 2 esse semestre e tinha alguma experimental para fazer, não sei como é que vai ficar.
Eu acho que outro motivo, Dina, que talvez a gente não tenha comentado, enfim, talvez tu não tenha lembrado agora, é que o fato que a gente queria sair daquela HPMC, solo, enfim, os polímeros que a gente vinha comumente utilizando, sabe? Então, foi aquela, vamos usar, já que está aí. Foi basicamente esse o motivo, mas com certeza a gente queria testar um catiônico também, mas não deu. Infelizmente, não. Deu para um próximo trabalho, que também é importante, né? Cada trabalho que vai fazendo tem que deixar questões para o próximo. Né? A Vamos menos ver que tu quando vai chegue lá. conseguir fazer o próximo agora, né? Isso, a gente espera que um dia a gente consiga retornar, né? Sim, vai, com certeza. Tá, seguindo adiante, na tua justificativa, a única coisa que eu acho que é o último parágrafo da justificativa, para mim, podia ser lá da introdução, aquela que eu te falei para colocar no início. Porque é ali que ele diz o que tu quer fazer, por que tu quer fazer. E na justificativa, pelo menos na minha visão, a justificativa seria um momento de tu valorizar o teu trabalho. Em se obtendo resultados positivos com esse sistema, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, sabe, assim, tu fechar a tua justificativa, ou seja, a minha sugestão, né, tirar esse parágrafo, botar lá no início e deixar no finalzinho dizendo isso, em se obtendo resultados positivos com a supersaturação, se espera diminuir a dose, se espera isso, espera, né, aí para tu valorizar o teu trabalho, valorizar essa linha de pesquisa, acho que é um lugar bem certinho para fazer isso. Certo? Ellen, se eu estiver passando do tempo, tu me avisa, tá? Não, tá tranquilo, pode ficar. Tá, eu tô cortando aqui as coisas, eu tinha feito uma listinha, tô cortando as coisas que ela já falou na apresentação para a gente não voltar, não perder tempo. Uhum. Tá, continuando ali agora nos materiais e métodos, é outra coisa de polimorfismo da carragenana, né? Que tu fala dela lá quando tu fala na introdução, diz que são vários polimorfos, e ali tu cita vários e tu fala das diferenças entre eles. Então, aqui eu imagino que as diferenças sejam um pouco mais significativas do que no fármaco. Então, talvez fosse interessante, se tu tem essa informação, falar de qual polimorfo que vocês estavam utilizando. Eu não sei nem se isso é possível de detectar, porque, né? Mas de qualquer maneira, se tu tem essa informação, acho que seria interessante colocar. Seguindo adiante, nos estudos de... Quer fazer algum comentário? Não, é que na verdade a carragenana é amorfa, ela não tem nenhuma forma polimórfica. A gente trabalha. É a goma arábica. Qual que é que tem? Então a goma arábica que tem os polimorfos? Não, só pela evidência. É porque os nossos polímeros, eles são amorfos. Ok, então entendi mal. Seguindo, então, voltando para a parte mais importante, né, do teu trabalho, que são os estudos de supersaturação, eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Eu acho que tu explicasse muito bem na tua apresentação, mas não dá para a gente, acho que está meio confusa a forma como está escrito, ou pelo menos eu não entendi, porque como não faz parte da minha rotina, assim, tem algumas coisas que eu acho que podia ser um pouquinho mais clara. Por exemplo, esse índice de supersaturação de 300, para mim me parece muito alto, né? Ou seja, 300, tu espera 300 vezes. Isso é um índice normal, assim, as pessoas que fazem esse tipo de estudo, que eu imagino que não sejam muitos, mas alguma coisa tem publicada já. Esse não é um objetivo muito alto a se perseguir, ou seja, qual é o índice normal desse tipo de... O que podia ser considerado um resultado interessante? Na verdade, a maior parte dos estudos trabalha com índices de supersaturação de 20, vá lá, 100, assim, chutando muito, muito, muito alto. Mas o mais alto que eu consigo me lembrar agora é 20. Não, tem mais, tem 100, tem 200 também, Dina. Alguns trabalhos, talvez não os que tu leu, mas responde a Ângela primeiro do nosso. Mas é bem alto. É bem alto. A pergunta essa é bem alto. Isso me chamou muito a atenção, porque tu buscar de início já com um trabalho que tu está começando, que tu tem 1000 variáveis que a gente pode pensar, né? E partir já para uma expectativa de resultado tão alto,
Me chamou muito a atenção esses 300 aí, era só para esclarecer. Uhum. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Ellen? Não, Tá. eu não lembro mais nem por que a gente fez isso de 300, foi calculado pela Não, dose? tem teu cálculo lá. Isso. Foi pela dose, né? No trabalho tá difícil de entender. Na tua apresentação ficou super claro como é que tu fizesse, por que tu fizesse. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho na maneira de escrever, porque na apresentação ficou claro, no trabalho nem tanto. Nem tanto, talvez. Eu não sei se vocês vão dar continuidade nesse trabalho, se sim, é importante que o material escrito esteja claro, acessível para quem vai dar continuidade, né? Então, talvez possa pensar um pouquinho na redação, só a redação. Acho que tem que melhorar, sim. Mas acho que foi a dose, né, Dina? 300, que a gente usou a dose e levou em conta quanto se solubilizaria em 250 e fez o cálculo, né? Foi exatamente isso. Deu para ver direitinho. É que a dose é bem alta do efavirenz, a solubilidade é bem baixa e gerou um índice de supersaturação muito alto, né? Uma super. É uma super saturação. Uma super hipersaturação. É que é mais ou menos isso que acontece quando a pessoa toma o comprimido, né? Gera uma supersaturação alta desse jeito. Enfim. Mas a ideia poderia testar menos. Se a gente tivesse tido mais tempo, a ideia era testar índices menores. Na verdade, nós até fizemos alguns índices, algumas reduções para tentar ajustar e mesmo assim não funcionou. Precipitou, né? Precipitou até 10, então. Lembro disso, de 10 também precipitou. Tá, então vamos embora. E ainda nisso, a tabela 1 também está muito difícil de entender quais são aqueles números ali. Primeiro que na tabela não está escrito, diz que é solubilidade, né, na coluna do meio, né? São 4 colunas. Na terceira coluna está escrito solubilidade, mas não diz em que meio. Né? Então, na tabela tem que estar escrito. E depois daqueles números, naqueles números, tá bem difícil de saber de onde saiu cada número, porque não dá 300 se a gente dividir um pelo outro. Tá? Então, nenhum deles dá 300. Então, talvez merecesse uma explicaçãozinha um pouco melhor de quanto tu colocasse em cada uma, como é que foi feito esse cálculo, tá? Tá, então só para... Desculpa, é que também leva em conta o volume do meio aquele cálculo, por isso que acabou não dando 300. Eu imaginei que tem alguma coisa no meio, mas essa coisa no meio tem que estar escrita em algum lugar para facilitar depois quem vai reproduzir esse trabalho, né? Ou para a gente entender o resultado, senão fica bem difícil de avaliar o trabalho, porque a gente não consegue entender aquelas relações. Provavelmente isso, com poucas explicações, como tu fizesse na apresentação, vai melhorar bastante. Então é uma questão de dar uma reformuladinha na maneira como está escrito. Tá, e agora, para fechar, eu queria falar um pouquinho da última figura e da última... Uma é uma figura e outra tabela. A figura é a do tampão 6,8 e a tabela da viscosidade. Né, que aqui tu tem 2 resultados que eles podem ser avaliados ao mesmo tempo. Né? Primeiro, no tampão ácido, não teve nenhum resultado significativo, aquela melhora provavelmente não significa nada, porque mesmo tenha aumentado com a concentração, ainda continua uma concentração muito baixa. Né? Então, vamos passar para o tampão 6,8 e a gente vai pensar numa formulação gasto-resistente aí, né? Vai passar pelo estômago e chegar no pH certo. Ali, o que me chamou a atenção é que mesmo com essa tua explicação, que pode haver uma interação entre o polímero e o fármaco, com relação à carragenana, tu tem um crescimento linear em relação à concentração. Né? Será que vocês chegaram na concentração máxima? Ou seja, se a gente continuasse aumentando um pouquinho a concentração, não haveria uma repercussão, porque daí tu aumentaria mais a viscosidade, né? Isso poderia ter uma repercussão. Vocês estabeleceram essas concentrações, mas não foram além, ou tu testasse alguma concentração maior?
Não, na verdade, nós tínhamos inicialmente selecionado uma concentração de 0,5% dos polímeros. Só que nós queríamos trabalhar com a mesma concentração, tanto em tampão quanto em meio ácido, para melhor visualizar esses resultados, essa correlação, né? Mas a carragenana, essa concentração não solubilizou no meio ácido, por isso que nós precisamos reduzir. Ah, então tem um motivo. Né? Talvez tu possa explicar isso um pouquinho, melhor. porque quando a gente vê aquele gráfico, isso é um limite, né? A Jananda tem esse limite, e isso não está escrito ali. Olhando aquele gráfico, eu penso, por que não testaram uma concentração maior? Então, se tu disser no texto que tem esse problema, né? Mas em tampão poderia sim solubilizar 0,5 de carraginana. Funcionou, não funcionou em meio ácido. Nós não levamos adiante também em função do tempo, né? E nosso objetivo era a supersaturação, na verdade. Porque isso é parte de um projeto de pós-graduação para fazer, né, para compor uma dispersão sólida. A gente queria selecionar um polímero. Então, se pensar só no pH mais elevado, talvez vale a pena testar com uma concentração mais elevada, né? E a mesma coisa, porque parece, quando a gente compara os dois, vocês fazem a solubilidade, né, com o polímero, e a justificativa é a interação entre o polímero e o fármaco, e o outro é a viscosidade, né? Então, os dois parâmetros. Parece que a viscosidade pode ter um papel importante também, né? Parece. E o que dá para ver ali? Então, em relação à carragenana, ela pode, talvez aumentando, ela pudesse chegar um pouco mais além, né? No caso da goma arábica, se a gente olhar o gráfico ou a tabela da viscosidade, o que acontece é que não tem alteração da viscosidade. A viscosidade permanece exatamente igual quando ela está ausente. O que indica que talvez também não tenha chegado na viscosidade, ou seja, que talvez o aumento da concentração pudesse gerar um aumento de viscosidade e aí ser observado esse efeito. Tá? Então, talvez uma alternativa bem simples, né, para continuar esse estudo e talvez obter um resultado diferente, não sei se vocês têm intenção de fazer isso, seria aumentar a concentração nesse pH dos dois polímeros. Tá? Talvez isso pudesse ser uma alternativa para conseguir o efeito que tu não conseguisse, né, que era o teu objetivo e que não foi alcançado. Mas isso fica como uma sugestão. Né? Com relação ao trabalho, era isso. Né? Eu acho que fizesse um trabalho são muitas técnicas, são muitos... provavelmente tu tivesse um aprendizado bem grande, dá para ver, tu responde com segurança, né? Que tu conhece o trabalho, que tu fizesse tudo mesmo. Então, o que fica é que as experiências onde a gente não obtém o resultado que a gente espera no início, na maioria das vezes elas fazem a gente crescer muito mais do que quando a gente faz e dá tudo certo, né? Porque eu imagino que tu deva ter pensado bastante, que vocês devam ter conversado bastante. Então, né? Me conta isso aí, como é que foi? Quando o resultado não dá o que a gente espera. Eu acho que a professora Giovana, a Prof. Ellen e a Giovana podem falar um pouco melhor que eu do pânico que eu entrei quando começou a dar errado, porque, para ser bem sincera, eu fui muito mal acostumada. Eu comecei a iniciação científica com a Gi, e logo de cara a gente já conseguiu um resultado maravilhoso, eu pensei, nossa, a ciência é linda, tudo que você faz, coloca lá, dá certo. E aí depois, quando começou a dar errado, nossa, ainda mais para um TCC assim, aí que, olha, o pânico pegou forte. Mas eu vou te dizer, todo ruim, foi bonito também. Teve bastante resultado bom, então dá para pensar bastante coisa. Gina, tu conhece o ditado, né? Mar manso nunca fez bom marinheiro, né? É verdade. Então... É verdade. A gente aprende mais quando as coisas dão errado do que quando dão certo. A gente sempre brincava, quando eu estava fazendo doutorado, que devia ter uma revista que aceitasse os resultados negativos.
porque isso pouparia muito tempo, né, de outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, é para a gente ver que tudo é um aprendizado e assim, nessa caminhada, às vezes o caminho é mais importante do que o resultado, né? Eu acho que tu tivesse um aprendizado, dá para ver que tu tivesse um aprendizado bastante grande, e essa falta do resultado bem bacana, assim, para coroar teu trabalho, isso não desmerece nada, né? Eu acho que o teu trabalho está bem legal, ainda mais em nível de TCC, vocês fizeram muitas técnicas, né? Estudasse bastante coisa, eu acho que é um resultado bem bom, é aprendizado. E quais são os teus planos a partir de agora? Conta aí rapidinho. Eu tenho pretensão de fazer um mestrado, enfim, continuar fazendo pesquisa, mas eu não sei se esse é o melhor momento. Acho que eu tenho que focar um pouquinho em mim, me achar, saber para onde é que eu vou primeiro para poder ir com mais segurança. Foi um susto bem grande, eu ainda não estou 100% recuperada. Então, tu vai pensando devagarinho, porque tem tempo, né? Se de fazer o mestrado, tem uns meses ainda. Esse ano está um ano completamente atípico, não dá para a gente pensar em nada, né? Muito definitivo. Mas, de qualquer maneira, quero te dar os parabéns. Teu trabalho foi muito legal, foi muito bom de ler e foi muito bom de participar da tua banca, tá bom? Muito obrigada, Tina. Muito obrigada, Ellie, pelo convite mais uma vez. Gabi? Gente, são 4 horas. Será que a gente consegue fechar tudo até 4h40? Porque 5 horas eu preciso pegar o Arthur, que eu deixei lá na minha sogra hoje, para poder participar da banca sem ter ninguém tumultuando a defesa. Vai que ele se inspira e quer ser farmacêutico no futuro. Olha, Giovana, a inspiração dele é pegar as coisas por enquanto e esconder. Ele tá naquela fase que some as coisas dentro de casa e eu passo horas procurando e assim, dias depois eu acho em um lugar que eu nem imagino. Né? A última ele escondeu um cabo do Anderson, do computador que ele usa para fazer sei lá eu o quê, dentro do freezer do frigobar que tá aqui atrás de mim. Gente! Ele passou umas 2 semanas procurando esse cabo, comprou outro pela internet, chegou outro cabo e esses dias eu achei o cabo ali dentro do freezer. Interessante. Não é fácil. Não. Enfim. Bom, eu acho que dá até 4h40. 4 horas agora, 40 minutos a gente consegue fechar, eu acho, né? Na verdade, assim, de ler para mim, primeiro, né, agradeço bastante o convite da Ellen, da Giovana e da Dina, e também para mim é muito, muito especial compartilhar, assim, a examinação junto com a Ângela, né, e tem sido muito especial esses convites esse ano e participar de bancas de volta no departamento, para mim tem um significado pessoal muito, muito especial mesmo. Então eu agradeço. E agora nós vemos a Ângela. Olá! Enfim, mas falando com relação ao tempo, assim, eu disse, não, até 4h40 dá, mas assim, ao ler o trabalho da Dina, não sei se vocês me escutam, eu dei uma travada aqui. Então tá. Então, ao ler o trabalho da Dina, assim, eu acho, até 4h40, tudo que me veio na mente, de curiosidade, de questões que eu gostaria de compartilhar, por exemplo, da minha experiência, que talvez pudesse assim, ser interessante compartilhar com vocês, ou coisas que talvez eu teria dúvida, que eu gostaria que o compartilhamento de vocês talvez aclarasse para mim. Eu acho que isso se estenderia muito além, assim, iria para alguma, a gente podia fazer, sei lá, tomar um café juntas, enfim, agora não dá. Então, isso acho que se estenderia muito além de 4h40, né? Então, eu vou tentar fazer algo resumido, porque o que eu percebo, que eu percebi do trabalho da Dina foi muita coisa feita, né? E então, aquilo que quando a Simone falou e se despediu, assim,
que ela comentou, eu não conhecia a Dina antes, né? Mas de ver essa evolução e ver o trabalho seguindo, como o trabalho foi bonito, e de conhecer a Dina antes, infelizmente, né? Não conheci, mas eu imagino que deve ter sido um salto, um aprendizado muito grande. E para mim também foi um aprendizado muito legal, assim, foi muito bom ler o teu trabalho, porque eu trabalho justamente com a perspectiva oposta, que é o que eu quero, é, na realidade, cristalizar as coisas, né? Então, trazer elas para o estado sólido. Então, ter a chance de olhar para o meu material de trabalho com uma perspectiva diferente foi muito bom. Então, eu agradeço, tá? Então, depois dessa introdução e desse convite para futuros cafés, assim, né? Quando a gente puder. Tá todo mundo com uma agenda cheia já, né? Para a hora que acabar a pandemia, só que não tem data a agenda, mas já está lotada. Eu tenho no meu diário ali, teve um momento que eu estava meio de saco cheio, assim, eu falei, eu vou começar a fazer uma lista de coisas a fazer depois da pandemia. Gente, aqui tá só aumentando, né? Já tem uns 200 café marcado para a hora que acabar a pandemia. Trilhas, várias coisas. Tá, então, eu fiz meio que um arquivo em PDF com aquele arquivo que a Dina enviou, e aí aí tem algumas anotações, então tem algumas coisas, modificar, ou tem anotações para arguição, assim, que eu comentaria, enfim, com a Dina, mas é claro, assim, naquilo que está anotado modificação, aí fica a critério de vocês, acho que eu compartilho com vocês, né, aí fica a critério de vocês, principalmente porque eu não sei como está a questão de tempo, os documentos para a Dina poder se formar, então eu não sei, isso fica a critério de vocês, vocês conseguirem endereçar esses comentários ou não, e pode ser para algum trabalho futuro, enfim. Então eu vou seguindo aqui, que muitas das coisas a Ângela já comentou. Eu acho que... o que eu senti, que realmente você respondeu na tua apresentação ali, quando na página 16, quando você fala daquela meta 90, 90, 90, aí você escreve, o objetivo é que até 2020, então nesse parágrafo você não colocou nenhuma frase falando o que, porque a gente já está em 2020, né? Então, na tua apresentação, você mencionou que em 2018 foi liberado um documento em que eles dizem que provavelmente essa meta não vai ser alcançada. Então, se puder colocar, assim, a título de curiosidade, né, para o leitor, eu achei bem interessante isso. Então, aí eu vou direto para a página 17, ali quando fala do Efavirenz, tem algumas... A Ângela comentou, né, sobre a escrita ou a descrição um pouco mais detalhada, quem sabe, a respeito dos polimorfos do Efavirenz. Então, essa é uma sugestão que eu coloco ali nessa página, para quem sabe adicionar uma frase falando só de quantos polimorfos o Efavirenz ele tem descritos na literatura, né? Talvez para vocês também seria interessante ver se ele tem algum hidrato ou não, porque os hidratos, os polimorfos às vezes eles não têm muita diferença, dependendo do caso, né? Mas eles não têm muita diferença de solubilidade, mas se vocês têm um hidrato reportado para um fármaco, ele com certeza vai ter uma solubilidade bem diferente, né? Assim, na grande maioria dos casos, com certeza é bem difícil de falar, né? Então, eu sugiro que vocês adicionem ali, eu até fiz uma anotação a partir, eu acho que da conversa de vocês antes. Então, eu vi que você cita esse artigo do Vardana, 2019, né, Dina? Aí eu fui atrás desse artigo e realmente eles falam do polimorfismo do Efavirenz, e tem um artigo que eu acho que seria interessante de talvez citar, que eu coloquei aqui nas minhas anotações, que é um artigo da Sinira,
em que ela descreve o polimorfismo do efavirense. É um artigo bem interessante, assim, é bem legal. E o que ela mostra, que talvez para vocês seja bem importante, né? Ela fez ensaios de dissolução intrínseca. Então, ela mostra que a taxa de dissolução entre, eu acho que é o polimorfo 1 e o polimorfo 2, se eu não me engano, né? Que seriam os dois mais comuns, a princípio, tem que checar isso na literatura. Mas ela mostra as taxas de dissolução são muito diferentes. E pelo que eu me recordo, eles têm uma morfologia muito diferente também. Então, talvez, isso me lembrou um pouco da tua conversa com a Ângela ali antes, né? Então, não apenas a diferença de solubilidade entre os polimorfos é importante, mas talvez a morfologia esteja afetando a taxa de dissolução, e como para vocês, até onde eu entendo, a dissolução, ela é bem importante, então eu acredito que esse artigo pode assim, contribuir para a discussão de vocês, tá? Não sei se você chegou a ver esse artigo, Dina. Não, da Sinira eu não cheguei a olhar. Uhum. Olha aí. Não, mas ele porque assim, existe esse artigo do Vardana de 2019, ele é bem atual, mas o artigo da Sinira, ele já tem alguns anos, mas ele é um artigo que eu acho muito legal, assim, como até para o aluno entender as relações entre polimorfos, aquela questão de enantiotropia, monotropia, então eu acho isso bem, esse artigo talvez contribua bastante para o teu futuro, ainda mais se você quiser fazer a disciplina quando ela sair, né? Acho que vai ser bem interessante a gente discutir. Ali eu fiquei curiosa, você fala nesse parágrafo de área de superfície polar de 29,5 angstroms. O que seria essa área? Essa é bem curiosidade, né? Porque eu não sei. Então, você recorda, assim, do que seria essa área? Que tipo de área eles medem? Como eles fazem esse cálculo, eu não sei. Eu só sei que esse valor é relevante para a permeabilidade do fármaco, né? Daí está envolvido em alguma coisa de físico-química, mas agora como que é feito esse cálculo, eu acho que uma estimativa, enfim, não sei. É estimado, é calculado, só sei dessa forma porque cada base de dados traz uma informação diferente, né? De acordo com o tipo de cálculo que eles usam para fazer. Mas tem a ver com a eletronegatividade das moléculas, dos átomos que compõem essa molécula e da estrutura tridimensional, enfim. Sim. E aí você pega só a parte que seria polar, não aquela parte mais hidrofóbica. Você pega ali dos grupamentos. Você tem ali uma carbonila, tem amina, eu acho, né? Então aí pegaria só aquela área relativa àquelas porções. Seria isso? Eu acho que eles fazem uma média da estrutura de forma geral. Interessante. Interessante. Só aí eu fiquei pensando, não, isso eu achei bem interessante. Vou até perguntar para o Thiago se eles usam para permeabilidade, talvez ele também. Porque eu achei bem interessante esses termos, né? Em questão de fundamento. Só ali, daí eu não sei se é em área, não sei se talvez não é angstroms ao quadrado. Aí talvez você checa isso, né? Não sei como se é angstroms mesmo que eles medem ou não. Mas é isso. Aí nesse parágrafo eu acho que seria isso. O que eu sugeriria talvez é também para você adicionar o nome químico e eu não sei, você chegou a ver se o efavirenz ele tem monografia farmacopeica? Não cheguei a ver. Estou Uhum. tentando lembrar se durante a iniciação científica a gente viu alguma coisa, mas eu acho que na brasileira não tem. Uhum. E na USP, assim, não tem nada. Na USP, talvez tenha alguma coisa, porque eu lembro quando a gente estava fazendo os estudos de... aí na época da mistirotética, a gente viu que tinha incompatibilidade com o lauril sulfato. Mas talvez Ele tenha tem não. compatibilidade com o lauril? Sim. Sério? Ok. Agora Eu me eu vou... lembro de ter tido com as ciniras do lauril, mas eu já vou chegar no lauril, então. Que interessante. Enfim. Agora, Mas é que assim, agora a eu tô minha pergunta
Desculpa, se era o Lauril, se era o efavirenz ou o tenofovir, mas eu tenho quase certeza que era o efavirenz. Interessante. Não, bem interessante mesmo. Não, a minha pergunta a respeito da monografia é que eu acho que pode ser considerado um pouco old school, sabe? Mas eu gosto pelo menos no controle, foi algo que eu peguei, assim, da Simone e das meninas que me orientaram, assim, mais direto. Mas eu gosto desse primeiro parágrafo, quando a gente fala dos aspectos físico-químicos de um fármaco, eu gosto de mencionar a farmacopeia, as monografias, enfim, e tem o nome químico, e tem algumas coisas que são meio que jargão, assim, você reportar a solubilidade, é parcialmente solúvel em tal solvente, ligeiramente solúvel naquilo. Eu sei que é um pouco old school, mas eu acho bonito de ver, então, quem sabe para um próximo trabalho, assim, eu acho, me dá um pouco, assim, um aconchego farmacêutico, assim, você ler esse primeiro parágrafo e você ter uma mistura bonita de aspectos físico-químicos com jargão farmacêutico. Eu acho que dá não sei, me dá um sabor, eu gosto de ler, eu acho bonito, então é só uma sugestão, tá? Ainda mais Ainda só fazendo, né? interrompendo, só desculpa, o teu tá gravando ainda? Porque o meu já tá acendendo o sinal aqui. Não sei se é espaço no computador, tá. Talvez eu tenha que parar. O meu deu 1h30 de gravação. Só para saber se eu parar, eu vou parar com 1h30. Não, aqui eu continuo gravando. Tá. Parei. Então, tá. Então, acho que é isso, assim, aquele parágrafo ali, assim, são sugestões muito bom de ler, assim, contextualizado, mas aí algumas dúvidas que me surgiram e a gente vai conversando agora, como se fosse uma conversa em laboratório, assim, né, porque é bem interessante, eu achei aqui a leitura. Aí depois, na próxima página, tem um parágrafo, depois, 2 parágrafos depois da figura 3 que você coloca, você fala sobre a posologia, né, que seria uma dose única de 600 miligramas. E aí eu fiquei curiosa sobre, eu acho que eu não consegui, talvez eu tenha perdido, mas eu não vi no seu trabalho, se você colocou ou não quais as apresentações farmacêuticas do efavirenz que estão no mercado. Você chegou a ver sobre isso? Não, realmente eu não coloquei. Sim. Então, quem sabe para um próximo trabalho também é outra coisa que eu acho que, sei lá, que eu acho legal. E até eu acho interessante, assim, ver as apresentações. E, são comprimidos simples, se não é. E também acho que tem alguma coisa aqui. Isso. E aí também a bula, a composição desses medicamentos que já estão no mercado, né? Porque quando eu fui lendo o teu trabalho, depois chegou uma hora que eu fiquei curiosa para saber que tipo de recipientes, né, eles usam nas formas farmacêuticas, nos medicamentos que estão reportados lá. E aí eu até peguei, em algum momento ali das minhas anotações, eu fui dar uma olhada, e agora por isso que me chamou a atenção quando você falou da incompatibilidade com o Lauril, porque eu acho que a apresentação, o medicamento que a Fiocruz, a Farmanguinhos faz, eles usam Lauril e tem, acho que CMC, tem alguns outros polímeros. Aí eu fiquei realmente curiosa para saber como é, não sei se vocês já testaram isso em estudos anteriores, mas como que aqueles polímeros, por exemplo, que eles já usam em medicamentos que estão no mercado, eu fiquei curiosa se aqueles polímeros eles são capazes de induzir a supersaturação ou não, ou como eles, por exemplo, como eles agem dentro daquela formulação. Não sei se vocês chegaram a debater sobre isso, assim, ou isso não entrou em debate. Só então eu vou me desculpar, porque eu devo ter me equivocado, então. Deve ser com tenofovir e não com o efavirenz, incompatibilidade com o Lauril. Se é usado Sim. como esse... Então eu peço desculpas por isso. Mas com relação aos outros polímeros, nós chegamos a avaliar durante a iniciação científica, mas com misturas eutéticas, não para o fármaco sozinho. Sim, uhum.
Eu fiquei Agora, curiosa. questão de supersaturação, não, mas são descritos assim em outros trabalhos envolvendo a avaliação da supersaturação, esses outros polímeros são bastante utilizados. Eu sei do HPMC, que é a Juliana Munari usou no trabalho dela, então... Uhum. E ela também trabalhou com efavirenz? Não, ela trabalhou com outro fármaco, a candesartana foi. Ô, Gabi, mas assim, ó, o comprimido não vai gerar supersaturação, tá? Pois é, eu ia É uma perguntar. formulação que gera supersaturação, até porque a quantidade do polímero é pequena e é uma mistura de vários polímeros, entende? Então, Sim. é sempre quando, talvez até aumente a solubilidade, mas é uma abordagem termodinâmica, não cinética. Ah, tá. Ah, entendi. Entendi. Ai, que legal. Interessante, gente. Bem legal. Muito bem. Ah, eu vi que também a Cristália, eu vi que vocês pegaram a matéria-prima da Cristália e eles têm uma solução oral, acho que é de 30 miligramas por ml. Vocês chegaram a ver aquilo já? As soluções, para criança, mas... Isso, é. Eu cheguei a achei ver que tinha interessante. alguma formulação diferente para o público infantil, mas não olhei a fundo, não. Uhum. Porque a composição dela eu achei bem interessante. Bom, coloquei ali nas minhas anotações e se isso for bom para vocês e surgirem alguns insights, sintam-se à vontade, né? Depois, na página 19, tem uma frase ali no segundo parágrafo, que você fala assim: bom, não foram encontrados estudos sobre a biodisponibilidade oral do efavirenz em humanos. Entretanto, supõe-se que o fármaco seja absorvido principalmente no intestino através de difusão passiva. Eu não entendi muito bem esse supõe-se, o que isso significa? Como é que vocês chegaram, como é que se chega, os autores da literatura, enfim, chegou a essa conclusão? Isso está claro na literatura ou não? Não está muito claro na literatura. É de acordo... Como eles não conseguem especificar a biodisponibilidade, o mecanismo, em que lugar do intestino acontece a absorção, eles se basearam na dose administrada e posterior quantificação na circulação. Então, tendo em vista a quantidade de fármaco que conseguiu atingir, né, de acordo com a biodisponibilidade oral do fármaco, eles classificaram como sendo classe 2. E dessa forma que surgiu essa suposição. Eles fizeram alguns estudos e avaliaram que não era efluxada, então foi mais ou menos assim. Entendi. Talvez pelas características dele, enfim, né, físico-químicas. Ai, gente, tem um aspirador aqui no meu andar, talvez vocês escutem, vou tentar falar mais alto. Então, eu vou passando um pouco mais rápido, mas tem outras observações ali que aí sintam-se à vontade para ler. Aí a gente chega num ponto que talvez seja um debate bem interessante, assim, para depois também, né? Na página 23, que tem o item 1.5, que você chama ele de solubilidades termodinâmica e cinética. E aí eu escrevi ali um comentário, a minha sugestão, mas vindo, quem sabe, de uma perspectiva um pouco mais, assim, da química, e aí eu acho que é interessante escutar de vocês uma perspectiva mais farmacêutica dos estudos de vocês. Então, eu não me sinto muito confortável em utilizar o termo solubilidade cinética, né? Então, para mim, a solubilidade ela é um termo, eu acho que até a gente já conversou sobre isso, né? Solubilidade ela é um parâmetro que ela segue a termodinâmica, né? Então, para mim, quando a gente fala de parâmetros cinéticos, aí já muda um pouco, por exemplo, já se confunde, ao meu ver, já se confunde um pouco com a dissolução, né? Então, mas isso é um outro conceito de solução, é um outro fenômeno, um outro conceito. E aí também o que seria um parâmetro cinético, é aquilo que vocês falam depois no item 1.6, que é o objetivo principal, né? O tema principal do teu trabalho, que seria supersaturação.
Então, a minha sugestão é que você fale apenas de solubilidade termodinâmica, que é a solubilidade de equilíbrio, e ali, por exemplo, no segundo parágrafo desse item, você fala assim: por outro lado, a solubilidade cinética é um termo empregado para tratar a concentração máxima obtida durante um ensaio de dissolução. Isso para mim é dissolução. Assim, não sei se você tem algo a comentar a respeito disso, do porquê que você você fala em solubilidade cinética. Porque depois você não menciona isso, depois no texto você falou só de supersaturação. O que você poderia comentar assim, em favor da solubilidade cinética? Na verdade, para mim, os conceitos são muito próximos, para não dizer que é um outro nome para aplicar ao estudo de dissolução durante a avaliação de uma supersaturação. Então, eu não consigo defender esse termo. Sim. Em evidentes, assim, para mim é muito próximo também da dissolução. É só que, aparentemente, a solubilidade cinética acontece naquele único momento, mas ela precisa ser coletada em diferentes intervalos de tempo, né? Avaliar realmente a velocidade de dissolução do fármaco para poder saber em que momento acontece esse pico. Isso. Então seria um perfil de dissolução, mais ou menos, né? O que aí eu lendo o teu texto, eu achei bem interessante que você citou um artigo do Britten. Aí eu pensei, o Britten fala em solubilidade cinética, aí lá fui eu ler o artigo, né? E aí ele, no texto, deixa eu ver que eu escrevi no meu comentário, senão eu me esqueço. Aí eu vi que o que ele chama de solubilidade cinética, deixa eu ver. Tá, analisando o que foi escrito por Britten em 2014, quando ele se refere à solubilidade cinética, ele fala de experimentos de solubilidade nos quais ocorre uma transformação de fase ao longo do tempo. Então, realmente, aquela medida é cinética porque aquela forma que ele está medindo, por exemplo, deixa eu ver se eu tento me fazer mais clara. Ele diz que ele coloca uma matéria, por exemplo, coloca efavirenz dentro do meio dele, né, que ele vai fazer o experimento, e esse efavirenz é um polimorfo que é metaestável. Então, durante o ensaio de solubilidade, ele, com o tempo, ele vai solubilizando e recristalizando na forma mais estável. Então, ele vai de um polimorfo para o outro, o que é um material sólido, né? Então, é isso que o Britten ele chama de solubilidade cinética. Quando, durante o experimento, o que você está medindo é a solubilidade ou a concentração em solução de uma forma que é metaestável. Então, exatamente isso. Acho que a Dida não explicou exatamente isso, mas para ficar claro, tudo que não é relativo à forma cristalina é o cinético. Porque não é a solubilidade intrínseca da molécula. Entendeu? O que ela está medindo não é a molécula no estado cristalino, que tem uma solubilidade intrínseca. Por isso que muitas pessoas chamam a solubilidade cinética de solubilidade aparente, porque ela é momentânea. É só durante aquele estágio. E ela é uma solubilidade que eu não consigo manter ela por muito tempo. Né? Então, porque uma solução ela pode se encontrar acima da solubilidade de equilíbrio, que é o estado supersaturado. Só que esse estado supersaturado não me traz a solubilidade verdadeira. Me traz essa solubilidade que a gente chama de cinética, por ser momentânea. E eu não determino solubilidade cinética porque está cristalino, porque o que está cristalino não está no estado supersaturado. Então, é isso que... Tá. E não tem nada a ver com a dissolução, com o teste de dissolução que a gente tem em mente como farmacêutico, entende? Sim. O objetivo é completamente diferente, né? Porque a dissolução a gente trabalha em condição 5, com uma forma farmacêutica, ou uma dissolução intrínseca com fármaco. Então, os artigos que trazem essa questão fundamental assim, da supersaturação, esse é o conceito mais usual, sabe? Sim, é que eu perguntei porque, assim, nossa, meu grupo, assim, na química, se colocasse cinética e misturasse com solubilidade, eu acho que eu teria uns amigos meus, eu já vi eles discutindo, assim, de uma forma. Então, mas eu gostei do termo que a Ellen usou de solubilidade aparente. Esse eu acho que não tem como um químico questionar, sabe? Eu achei mais
me soou melhor. E eu me lembro de conversas com a Silvia também, de falar de solubilidade aparente. Eu gostei. Não é. Então fica esse debate para essa questão ali. Até assim, porque a gente está no horário, meninas. Temos 10 minutos para fechar. Tá. Então tá. Acho que por um TCC a gente... infelizmente eu não consigo ficar mais tempo e também acho que 1h40 de arguição tá mais do que bom, né? Tá. Porque, enfim, outro momento, se tiver mais questionamentos, acho que a gente pode até marcar separado, enfim, mas é que hoje eu me comprometi de estar fazendo isso às 5 horas, então não posso ultrapassar a minha agenda. Sim. Então, eu tenho 5 minutos? Sim, acho que sim, aí fica para a gente fazer o encerramento e eu dar o direcionamento final. Tá. Então eu vou passar um pouco mais batido aqui na questão da metodologia. Tem alguns pontos que eu questionei com relação ao DSC, deixa eu ver, ao que vocês, quando vocês fizeram a análise das interações em estado sólido, por calorimetria exploratória diferencial, tem alguns pontos que eu questionei ali, a respeito de conseguir analisar a entalpia. Eu acho que vocês deveriam dar uma olhadinha ali depois. E com relação ao DRX, também tem alguns pontos que eu sugeri, por exemplo, adicionar. Quando você fez, e esse é um questionamento, eu acho que é válido. Aí, Dina, quando você analisou o DRX das tuas amostras, se você diz que ele, aqui no teu texto, você disse que a tua amostra é essencialmente, ou assim, majoritariamente polimorfo 1, você comparou esses teus dados experimentais com dados calculados, com padrão de difração calculado, ou como é que foi? Esses resultados foram comparados com o descrito na literatura. Você pegou um padrão de difração que estava na literatura e comparou com esse teu. Isso. É que, na verdade, essa análise foi feita em parceria com o departamento de química, porque, na verdade, não tem muita experiência. Sim, é uma técnica avançada, assim, é uma forma de fazer, é bem qualitativa, mas existem outras formas de se fazer essa análise, e a gente pode conversar na disciplina, então. Então, eu gostaria de finalizar agora, seria para... embora você não tenha conseguido atingir a tua supersaturação, o que eu vi esse aumento de solubilidade, eu achei, em tampão fosfato, eu achei muito interessante, eu achei muito legal. E, assim, do meu ponto de vista, assim, da minha área de trabalho, né? Então, eu achei isso muito bonito. E eu acho que você pode explorar de algumas outras formas, quem sabe no texto, assim, não focar tanto no que não deu tão certo, mas trazer um pouco para aquilo que você encontrou e que foi muito legal, entende? E eu gostei muito das discussões, e aí sim, assim, se você quiser conversar, quando você fala das interações, do porquê você, em um momento do teu texto, você menciona assim, a solubilização mais elevada em tampão fosfato de um dos polímeros que você usou, não sei, a carragenana? Então, pode ter ocorrido por causa, devido a interações entre as porções hidrofóbicas, tanto do fármaco quanto do polímero. Achei muito legal. E aí, depois, você fala que já na questão da inibição, na questão da supersaturação, você descreve que a repulsão, na verdade, eletrostática entre polímero e entre essa minha, a interpretação, a repulsão eletrostática entre polímero e fármaco é o que provavelmente fez com que a supersaturação não fosse mantida. Então, eu chamo a tua atenção para isso, e não sei se é algo que já está reportado na literatura,
para essa questão das interações. E num dos casos, você tem aquela questão de semelhante dissolve semelhante, e que colaborou com a solubilidade elevada, pelo menos essa é a hipótese que eu carrego tua. E no outro você tem interações diferentes, que na verdade prejudicaram a supersaturação. Então eu chamei a atenção para ti disso, assim, dessas interações, tá? Enfim, eu vou parar por aqui, mas seria muito bom poder escutar mais, assim, de ti, e te parabenizo pelo trabalho, achei muito bonito e muito completo, e ainda com muitas perspectivas para o futuro, que é muito importante, né? Então, muito obrigada, Dina. Obrigada, Gabi. Enfim, eu sei que a gente agradece vocês se disponibilizarem por ler o trabalho, né? Eu sei que, enfim, por vocês teriam mais questionamentos, mas infelizmente já passamos 40 minutos do horário que é previsto para a defesa de um TCC. Mas, enfim, eu acho que é sempre válido a gente tirar um tempo para discutir os resultados e a ciência. A ciência nunca tem uma resposta final, né? A gente sempre vai ter perguntas e perguntas, e isso eu acho que é a beleza de fazer ciência é justamente essa, né? Sempre tem um desafio novo pela frente. Eu acredito que agora a Dina vai receber o material escrito de vocês, né? Com todas as considerações, nós vamos tentar atender o máximo todas elas para estar entregando o material final. E, enfim, para não me estender muito, né? Depois vou passar a palavra para a Giovana. Enfim, a Dina foi uma ótima surpresa que apareceu no laboratório, uma menina muito dedicada. Começou como iniciação científica e acho que isso despertou o interesse dela em fazer um TCC experimental, que a grande parte dos alunos às vezes não gostam por conta de ser trabalhoso, né? E nós ainda enfrentamos um semestre atípico, então todos esses resultados foram obtidos praticamente de janeiro a março. Né, nós teríamos muito mais coisa que gostaríamos de ter feito, mas infelizmente devido à pandemia não foi possível, né? Mas enfim, a Dina tem muitas qualidades, né? Ser uma pessoa muito respeitosa, muito dedicada, muito comprometida, e eu acho que ela daria uma excelente cientista, né? Ela tem uma característica que eu considero muito importante, que ela é muito curiosa. Então tudo ela pergunta o porquê, ela quer saber o motivo, e isso às vezes a gente nem tem a resposta para dar para ela, muitas vezes não, né? Porque eu também não tenho essa resposta, né? E eu tenho certeza, enfim, que ela vai ter uma carreira brilhante pela frente, né? Que ela, enfim, o laboratório sempre vai estar de portas abertas para ela. Não sabemos ainda se esse trabalho vai ter, qual vai ser o rumo dele, enfim, né? Aqui é só um TCC, então é um trabalho bem mais simples, não é um mestrado, né? Então eu acho que para um mestrado está mais do que suficiente, né? A gente não tem todas as respostas, gostaríamos de ter, e agora, enfim, a Giovana vai, enfim, continuar uma parte desse trabalho, eu imagino, e a gente vai discutir e ver o que vai fazer, mas, assim, mérito da orientação é da Giovana, que foi quem acompanhou a Dina mais de perto desde o início, e fez a parte experimental com ela, enfim, né, eu acho que foi uma feliz combinação, tá, Dina? Te desejo tudo de bom para, enfim, para ti. A gente vai, não é despedida, né? Nós vamos se falar ainda, mas que hoje tu relaxe e aproveite aí o teu dia, que depois, semana que vem, a gente conversa melhor como, enfim, com teus prazos, né? E acho que agora eu passo a palavra para a Giovana para finalizar. E acho que é isso. Meninas, só para confirmar, vocês receberam a ficha de avaliação, certo? Tá. Eu acho que aí, se vocês conseguirem enviar na segunda assinada em PDF, eu agradeço, que aí eu repasso a Dirleise, e eu também, na sequência, entrego para vocês os certificados que já estão comigo de forma digital em relação à participação de vocês. Podemos ficar combinado assim? Gabi, ficamos te devendo um café científico sobre esse trabalho, combinado? Sim, tranquilo. Eu acho vai ser bem legal, bem bom. Uhum. Então, tá ótimo. Então, Giovana? Giovana tá por aí? Alguém ouvindo? Não. Vou chamar ela aqui no WhatsApp. Deixa eu ver. Tá aí. Tá aí. Vamos ver se ela quer falar.
Giovana? Nos ouve? Não? Será que ela quer escrever no chat alguma coisa? Aqui não aparece que seu microfone está desativado. Geralmente aparece. Talvez isso. Não aparece nada. Parece como se ela tivesse. Escrever ali para ela ligar o microfone, talvez ligar e desligar. Agora ela desativou, né? Não, tá aparecendo ativo. Vamos ver se ela nos escuta. Ela está escrevendo. Tu ativou o mudo dela, né? É bem que eu vi que a Giovana estava tão quieta durante a apresentação. Às vezes ela estava falando e a gente não estava ouvindo. Ah, não. Não funcionou. Não funcionou? Nada. Bom, enfim, não sei, mais alguém teria algum comentário, gente? Não? Acho que vamos ter que encerrar, talvez, sem as últimas... Parabéns, Dina, ela mandou ali. Adoro esse negócio virtual, né? A gente sempre se supera. Estou muito orgulhosa. Viu, ó? Eu queria agradecer muito vocês, a banca pela disponibilidade em avaliar o trabalho, a professora Ellen por ter me aceitado como iniciação científica lá no começo, e a Gi, né, que foi praticamente uma mãe para mim durante esses últimos 2 anos. Né? Foi muito bom poder acompanhar. Eu fui muito feliz nesses últimos 2 anos, e obrigada por terem me aberto as portas, né, para esse caminho. Foi muito bom. Imagina. As portas continuam abertas. Dina, você sempre vai ser uma menina bem-vinda. Eu acho que tu já falou, né, a respeito dos teus futuros planos, mas enfim, né, caso, enfim, venha fazer o mestrado, a Gabi já está até contando contigo na disciplina. Que é a disciplina de mestrado, né, Gabi? Eu quero continuar. Já foi convidada a participar da disciplina, então já deu colocou uma pressão, viu? Enfim, mas eu acho que é isso, né? Acho que com certeza eu tenho convicção que tu aprendeu de alguma forma. A Giovana foi uma ótima tutora, super paciente, conseguiu, enfim, acho que te ensinar muita coisa a respeito desse projeto. Eu acho que foi bem bacana. A Giovana abraçou esse projeto também, sem nunca ter trabalhado nessa área, então ela foi aprendendo para poder ensinar, né? Então foi muito legal, assim. Então, eu acho que estou feliz com o resultado, mesmo dando errado, né, algumas coisas, mas é aquele errado que abre 1000 possibilidades e que eu espero que a gente tenha continuidade de alguma forma ou de outra em algum momento. E eu tenho certeza que a banca contribuiu muito para o texto, para o produto final ficar melhor, para a gente ter novas ideias e insights, que nem a Gabriela falou. Eu acredito que é muito bom ter uma visão diferente do que a nossa, né? Às vezes a gente tem uma visão muito certa daquilo, porque a gente faz aquilo diariamente, então eu imagino que ter uma perspectiva de quem está de fora é muito bom, tá, gente? Eu agradeço muito, desculpa pelo horário. Se eu soubesse que a gente tinha essa perspectiva de ficar um pouco mais, eu teria pedido para o Anderson fazer isso, mas, enfim, ele está envolvido em outras coisas, até mandei mensagem, ele nem me respondeu. Significa que sou eu mesmo que tenho que fazer. Tudo bem. Tá bom, gente? Então, bom final de semana. Fiquem bem, se cuidem, hein? Fiquem em casa também. Obrigada. Tchau, bom final de semana. Adorei ver vocês. Se cuidem. Tchau. 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 Obrigada, Ellen.